E o Catar, que ofereceu de presente a Donald Trump um avião de luxo, se explica. É uma coisa normal que ocorre entre aliados. Ô Magno, quem disse que não há almoço de graça? Tem avião de graça nesse episódio do Trump. Então, e toda institucionalidade que faz isso não ser exatamente comum é baseada na ideia de que não há avião de graça, né? É baseado na ideia de que ninguém vai chegar pra você e te dar, oi, toma um avião aqui, eu não quero nada em troca, só tô te dando um avião. Eu gosto de seus belos olhos azuis. Exatamente. Donald Trump, você com esse seu cabelo esvoaçante me inspira a lhe dar um avião. 400 milhões de dólares. Né? 400 milhões. Vamos começar por esse então, né? O Aldrin, a explicação do Trump foi muito engraçada, né, cara? Ele, como sempre, ele é como chacrinha, né? Ele mais confunde do que explica. Porque quando falaram, mas isso é uma coisa imoral, o presidente dos Estados Unidos vai aceitar, porque depois o avião fica para ele, né? Sim. Não é o avião que vai ficar lá para o governo americano. Não, é para ele. Ele vai levar de presente depois que deixar a presidência. E aí ele diz assim, mas os democratas, eles não querem isso porque eles são corruptos e eles querem que a gente pague. Por que virou uma obrigação agora? O presidente dos Estados Unidos tem que ter um avião do Catar agora? Ou de graça ou comprado? A vantagem é que o Trump não vai precisar de um almirante da Marinha para trazer o avião escondido dentro da mala, né? Cada presidente de direita tem o presente que merece, né? Pois é, olha, quem defendeu aqui o presente foi o premier Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que é o dono do país. A família Al Thani é a dona do Catar. É uma coisa normal que ocorre entre aliados. Segundo ele, a lembrancinha não implica em lobby ou tentativa de comprar influência junto ao presidente americano, conhecido por sua atração pela opulência, como seus empreendimentos imobiliários e gastos pessoais atestam. Aspas. Eu espero que o povo nos Estados Unidos e mesmo os políticos de lá nos vejam como amigo, como parceiros, um parceiro confiável que sempre está lá para quando os Estados Unidos precisarem. Se já é difícil acreditar num gesto de boa vontade desinteressado quando um cara qualquer dá joias caríssimas de presentes a um chefe de Estado, que dirá um avião de 400 milhões. Claro. Né? O favor entre, seja empresas, grandes empresas, seja de estados como o Catar, sempre chama atenção, porque nunca é desinteressado. E a gente, naturalmente, aí, independentemente se são democratas ou republicanos, se pergunta a que custo, qual é o custo real desse avião. Provavelmente é maior do que, para os Estados Unidos, né? Provavelmente vai ser maior do que esses 400 milhões de dólares, né? Porque quem paga antecipadamente costuma querer receber em troca um pouco mais. E o Catar está pagando antecipadamente, ao dar esse presente, 400 milhões de dólares. Então, a expectativa, certamente, é que, de alguma forma, haja uma compensação. E é por isso que isso não é comum, né? Apesar do que diz o Trump. Quem deve ter ficado mordido com essa notícia é o Bolsonaro, né? Bolsonaro, quando viu, deram um avião pro Trump. Ganhei uma canetinha, um relógio. Tive que devolver um cavalo que quebrou. As patas vieram com as patas quebradas. Cavalo de ouro, lembra? Cada um com a sua possibilidade. Agora, imagina o presente pobre do cafona. Vacef tendo que vender um avião, hein? O pai do Cid tirando foto do avião. Tirando a foto de longe. E aparecendo no reflexo, assim, no avião. O reflexo da janelinha. Ô Magno, como é que os liberais enxergam o governo Trump? Porque eu vejo muitos aí com alguma simpatia pelo presidente americano, que eu considero um contrassenso, um cara antiliberal. Absolutamente. E se ele não é abertamente antiliberal, é porque ainda falta nele algum senso de autoconsciência. Porque mesmo a forma como ele lida com a institucionalidade do Estado americano é absolutamente antiliberal. É uma forma personalista, que também é antiliberal, e a grande bandeira de política pública do Trump, e vale a gente fazer um retorno, desde 2016 o Trump tem muita dificuldade de formular pontos de política pública, né? Fora o muro lá que ele ia fazer o México pagar, há muito poucas ideias
que o Trump coloca. E a principal, eu diria, a principal, desde o início da sua carreira política, são as tarifas, que também são absolutamente antiliberais. Além de ser, claro, uma traição de talvez a maior bandeira do Partido Republicano, que institucionalmente, historicamente, é favorável ao livre comércio. Então ele conseguiu, com o seu antiliberalismo, unir forças que vai da direita pró-livre comércio à esquerda pró-livre comércio, porque as tarifas são reconhecidamente uma forma de se aumentar os preços para os consumidores do mercado interno. Então, talvez algumas pessoas que se identificam como liberais apoiam Trump porque tem o gostinho de derrotar os democratas, derrotar a esquerda, que no clima político que a gente vive hoje, acontece bastante, né? A pessoa quer ganhar o jogo, né? Parece um jogo de futebol. Eu quero que meu adversário tome gol. Se ele tomou gol, não importa quem fez o gol. Mas a gente precisa dizer que o Trump, de uma forma muito perigosa, passa por cima de princípios liberais muito valiosos, como, por exemplo, a forma de se processar pessoas, né? O chamado due process nos Estados Unidos, que é como o Estado deve agir em relação a algumas pessoas, principalmente na relação à deportação dos imigrantes. O Magno falou uma coisa importante, né? Hoje a política tem um lado infantiloide, né, Aldrin? Que é você... como é que é? Você ter o prazer ao ver as lágrimas do inimigo, né? Ao sorver as lágrimas, o schadenfreude político. Eu recebo muita mensagem. Tem uns caras que deliram ali que eu sou um fanático de esquerda, que eu sou um defensor ferrenho da direita. Enfim, eu tenho meu ideário aqui que inclui coisas dos dois espectros políticos. Eu que não vou ficar preso em caixinhas ideológicas, mas, enfim, os caras, eles acham que toda pessoa é assim. Porque eles são. As pessoas não conseguem mais raciocinar criticamente, né? Tipo, o que o Trump está falando? O que ele está fazendo? Essas decisões dele servem para quê? Vão ser boas para o país? Não. Elas só conseguem pensar dessa forma. O cara é de direita? Ele diz que é de direita. Então, se o que ele está falando é isso, vai ser bom para a gente porque ele está atacando a esquerda de alguma forma. E fica esse debate raso, né? Ridículo. É ridículo. Dessas medidas todas que o Trump anunciou desde o início do governo dele, praticamente em todas as mais alardeadas, ele voltou atrás, né? Ficou valendo que a decisão que ele tomou sobre os canudinhos de plástico, né? O que mais? A história do chuveiro lá. Os canudinhos, mas isso aí, ele voltou atrás também nos canudinhos? Nos canudinhos, não. No canudinho, isso ficou. Ficou. Ele voltou atrás nas mais... As que ficaram foram o canudinho e o chuveiro mais forte. A que ele estava convicto mesmo eram essas duas. As outras ele estava ali só testando. O resto ele estava testando a temperatura da água, né? Pois, e aí o cara, eu recebo mensagens ali, olha lá o Megali, chora mais, esquerdista. Cara, por que o objetivo do cara é me fazer chorar? Nosso objetivo não é sermos felizes. Lá, o Bolsonaro, ele leva a esquerda à loucura. Cara, mas por que o objetivo de um presidente deveria ser levar alguém à loucura? Cara, eu torço para o Bolsonaro ser preso. Não é porque ele é de direita ou porque eu sou de esquerda, mas é porque eu acho que ele cometeu um crime e eu tenho para mim que as pessoas que cometem crimes deveriam ser presas. Não é uma questão ideológica, é uma questão prática, cartesiana. O cara que tentou dar um golpe de Estado, o filho da puta tem que ser preso. É que prender bandido agora é uma coisa de esquerda, tu não tá entendendo. Mudou, né? Exatamente. Completamente. Alguns políticos, né, fizeram a carreira política inteira baseado no respeito à lei, respeito à política. De repente, foi uma galera lá pra Brasília, bateu nos policiais. Agrediram os policiais para invadir os prédios lá que invadiram no 8 de janeiro. Eles literalmente bateram nos policiais. Mas agora essas pessoas não cometeram nenhum crime, coitados. Estão ali de passagem. Essa era a turma que falava bandido bom é bandido morto, bandido preso. Exato. Alguns bandidos. Exato. Os bandidos que eu conheço não, porque eu sei que ele é uma boa pessoa. É muito doido isso, né? Quem tá defendendo agora a lei e ordem aqui é a esquerda. Isso. A direita hoje é a turma que tem mais senso de humor. Né, que consegue brincar, a esquerda hoje tá carrancuda pra cacete, né? E quem defende, acho que defende tudo errado também de vez em quando, mas é a extrema direita que defende a bandeira da liberdade. Isso. Tá tudo do avesso, né? Esse mundo não é pra amadores. Mas aí depende também em qual momento histórico a gente tá falando, né? Não, porque a liberdade de expressão tudo bem, mas só a partir ali dos anos 90 pra cá. Porque antes, tudo bem, tem que censurar os discos dos outros também, porque a ditadura militar brasileira nunca fez nada de errado.
Então, é literalmente futebol. Sabe quando o juiz erra contra o seu time no sábado, aí você fala, a arbitragem brasileira é uma bosta, nossa, olha o que eles fizeram aqui. E aí na quarta-feira ele erra a favor do teu time e você fala, não, realmente Veja é um bem. lance interpretativo. Acontece, o juiz é humano. Então, tudo varia de acordo com o dia. Quem tá falando isso, né? Votou em quem? Pra gente saber se alguma pessoa está certa ou errada hoje, a gente precisa saber em quem ela votou. Se ela votou como eu votei, ela tá certa. Se ela votou errado, não importa o que ela tenha feito, ela tá errada. É um mundo muito maluco mesmo.